Oi pessoal, eu sou a Mariana. Eu sou a Bianca. E eu sou a Tainá e nós somos da Bitar Arquitetura, no escritório de arquitetura e interiores aqui de Maringá. E hoje a Maison Fratelli convidou a gente para estar aqui nesse bate-papo com vocês para falar um pouquinho sobre as pedras que podem ser utilizadas nas bancadas. Um pouco sobre as pedras naturais e também as artificiais. Eu vou começar falando sobre as naturais, que são aquelas mais usuais de antigamente, que a gente conhece, principalmente o granito, que é aquela pedra toda pintadinha, e o mármore, que é aquela pedra cheia de veios. O granito é o material mais utilizado desde muito tempo, né? Por conta do seu preço um pouco mais reduzido e uma resistência mais alta. Mas ele tem como um ponto negativo que ele não tem muitas variações de estilo. Ele vai ser sempre aquele material pintadinho, seja em cores claras ou escuras. Enquanto o mármore já possui vários tipos de veios, várias cores, vários padrões de desenho. Isso, vários padrões diferentes. Mas eles têm os dois um ponto negativo, que é a sua porosidade. Esses materiais naturais, eles são mais fáceis de serem manchados, principalmente o mármore, por ser mais poroso. Então, para você utilizar uma bancada na cozinha, principalmente, que é onde você vai cortar alimento, onde você vai tomar um café, tomar um vinho, já não é tão recomendado usar esses materiais nas cores claras, principalmente o mármore. O que é interessante falar é que o porcelanato, né, que é outro material, só que ele é artificial. É um material muito interessante porque ele consegue imitar o desenho do mármore e também outros desenhos, como por exemplo madeira, concreto. Então, dependendo do cliente, a gente gosta de apresentar esse material por conta da sua variedade de possibilidades. Então, assim, é um material muito resistente também a manchas. Ele não vai manchar por conta de ser um material utilizado no piso. Então, ele é muito resistente também a abrasão, atrito e atrito. E assim, é um material super variado, pode ser encontrado hoje em dia em grandes formatos, então assim, muitas pessoas às vezes acham que não devem optar por porcelanato por conta da sua limitação, né, de tamanhos. Porém, hoje em dia tem grandes formatos, chegando até 2,40, então dá para fazer uma bancada bem grande com esse material, então é bem interessante. E também tem a variedade de padrões de desenho, não necessariamente você precisa de um porcelanato que imite o mármore, você pode usar um porcelanato que imita a madeira, sim, ou que imita o concreto. Isso, mas a única questão é, se você for instalar uma bancada em porcelanato, contratar uma mão de obra muito especializada, porque como ele é mais fininho, ele vai precisar de um cuidado maior para sua execução. Principalmente nas juntas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre outras duas pedras artificiais, que são o Silestone e o Corian. Essas duas pedras, elas são basicamente compostas por quartzo e alguns minerais, o que traz bastante resistência para elas. E a diferença entre o Silestone e o Corian está basicamente na quantidade de quartzo que ele possui, que o Corian possui uma quantidade maior de quartzo, e principalmente no método de fabricação delas. O Silestone, ele é fabricado em placas e é instalado com cola. Essa cola, com o passar dos tempos, ela pode amarelar, ter essa característica de amarelado. Já o Corian, ele é como se fosse uma massa de bolo. Você molda ele conforme a sua bancada que você deseja e ele fica sem juntas. Ele pode também ter esse formato arredondado, ele vira um material único. O que é interessante do Corian é que dá pra fazer superfícies curvas com ele, dá pra moldar a própria pia. Cuba, né? Dá pra moldar a cuba a própria no Corian. No Corian. Também fazer calha úmida, uma calha úmida personalizada, também pode ser moldável nesse material. Então é muito interessante e é uma opção muito boa. Porém, tem que ter um cuidado com relação a grandes temperaturas. Sim, exatamente. Isso, porque ele pode manchar. Tanto o Silestone quanto o Corian, eles não são resistentes a alta temperatura. Então, assim, você não pode ter o descuido de deixar uma panela quente nessa bancada, porque ela vai manchar e ela vai degradar. Ao contrário do Decton, que é a bancada que a gente tem aqui. O Decton, que é essa bancada, tem uma possibilidade muito grande de desenhos, de variações, que também, assim como o porcelanato, pode imitar superfícies como madeira, como o mármore também, tem alguns desenhos que tem alguns veios. E, além de tudo, né, ele tem todas essas vantagens com relação à resistência a manchas, ao atrito e também com relação às grandes temperaturas, que dá uma possibilidade para a gente fazer, como a gente vê aqui, um cooktop embutido. Então, assim, é um material que você pode